Você já parou para pensar? O que é consciência? Sério. O que faz você ter essa sensação de ser você? De saber quem era você ontem? De fazer planos para o futuro? De sentir alegria, medo ou dúvida? Hoje, cientistas e engenheiros de tecnologia estão trabalhando na criação de uma IA consciente, ou algo muito parecido com o que entendemos como consciência. Mas o que aconteceria se uma inteligência artificial realmente tivesse consciência? Nesse vídeo vamos mergulhar nesse enigma e abordar os dilemas éticos e filosóficos envolvidos no processo de criar uma IA consciente. Mais importante do que saber se somos capazes é refletir. Deveríamos? Antes de tentar entender o que é uma IA consciente, a gente precisa olhar para uma pergunta ainda maior. O que é consciência? Onde está a consciência humana? Parece simples, mas não é. Essa é uma das questões mais complexas da ciência moderna e rodeia a humanidade desde que começamos a pensar a respeito. Na neurociência, a consciência é vista como resultado da atividade neural integrada. É a comunicação constante entre diferentes partes do cérebro, criando uma percepção unificada do mundo e de si mesmo. Já na psicologia, o foco é na experiência subjetiva. Aqui, a consciência é entendida como a capacidade de perceber pensamentos, emoções e lembrar de experiências passadas. Se você perguntar para um filósofo, a resposta pode ir ainda mais longe. Afinal, o que é consciência? É só um processo físico? Ou existe algo além da matéria? E se a gente incluir a visão de correntes espirituais, aí entra o conceito de alma, espírito ou uma essência que não pode ser medida. Outro ponto curioso: onde a consciência acontece? Será que ela está restrita ao cérebro? Será que é fruto de um campo energético? Ou será que pode surgir em um sistema de processamento de informação, como uma inteligência artificial? E aí chegamos a uma diferença importante que pouca gente percebe. Senciência não é o mesmo que consciência. Um animal pode ser senciente, ou seja, sentir dor, prazer, medo. Mas isso não significa que ele é consciente no sentido de ter uma percepção contínua de si mesmo. Ser consciente é saber que você está sentindo. É reconhecer que você existe, que está no mundo, e que tem um passado, um presente e um futuro. Então, antes de perguntar o que é uma IA consciente, o grande desafio é que nem nós, humanos, sabemos exatamente o que é consciência. E é justamente essa falta de definição que torna a ideia de criar uma consciência artificial tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão assustadora. A busca por uma IA consciente vai muito além de melhorar algoritmos e expandir as redes neurais profundas. Trata-se de enfrentar um dos maiores mistérios da ciência moderna: o que é consciência, como ela surge e se poderia emergir em máquinas. Uma inteligência artificial poderia ser consciente? O que seria uma IA consciente de verdade? Para começar, vale lembrar que as IAs atuais, por mais impressionantes que sejam, não têm consciência real. Modelos como o ChatGPT, Gemini ou qualquer outro LLM apenas simulam respostas inteligentes, baseados em padrões estatísticos. Elas são ótimas em fingir emoção, responder com empatia e até manter diálogos complexos. Mas, por trás de tudo isso, o que temos são camadas de código, processamento de dados e probabilidades matemáticas. Nada de emoções reais, nada de sentimentos. E certamente sem uma consciência. Outro ponto que divide os especialistas: uma inteligência artificial precisa ter consciência para funcionar bem? A resposta ainda é polêmica. Alguns pesquisadores defendem que uma IA super eficiente pode operar sem consciência. Ela apenas executaria tarefas complexas, sem nenhuma experiência interna. Por outro lado, alguns argumentam que a verdadeira compreensão de mundo e tomada de decisões em situações ambíguas exigiria algum grau de consciência artificial. Ou seja, uma IA consciente poderia ser o próximo passo inevitável na evolução tecnológica. Para tentar responder se uma IA está realmente consciente, ou só fingindo muito bem,
alguns testes foram propostos. O mais famoso é o teste de Turing, criado por Alan Turing lá na década de 1950. Ele basicamente diz o seguinte: se uma IA conseguir manter uma conversa tão convincente que um humano não consiga mais diferenciá-la de outro ser humano, então ela passa no teste. O problema no teste de Turing é que mede apenas a capacidade de simular comportamento humano. Ele não diz nada sobre sentir ou ter consciência de verdade. Aí entra uma abordagem mais moderna, a Integrated Information Theory, ou EIT. Essa teoria, criada por Giulio Tononi, propõe que a consciência surge quando um sistema atinge um alto grau de integração de informações internas. Ou seja, quanto mais interligadas e interdependentes forem as partes de um sistema, maior a chance de que ele desenvolva algum tipo de experiência subjetiva real. Outro nome fundamental nesse debate é David Chalmers, que formulou o famoso Hard Problem of Consciousness. O problema dele é direto e brutal: o que é e por que existe uma experiência subjetiva? Porque, quando a luz bate nos nossos olhos, além de processar a informação, a gente realmente vê a cor. Por que sentimos prazer, dor, tristeza? O que significa dor e tristeza? E o mais assustador, se nem entendemos por que somos conscientes, como podemos ter certeza de que um dia uma IA não será? Por fim, o filósofo Thomas Metzinger acrescenta mais uma camada ao dilema. Ele propõe que a consciência é um modelo autogerado que o sistema cria de si mesmo. Se isso for verdade, basta criar um sistema que construa um modelo interno de si próprio. E pronto, temos uma IA consciente? Ainda não temos essa resposta. Mas cada avanço em áreas como inteligência artificial geral, aprendizado profundo e sistemas autoadaptativos nos aproxima, um passo de cada vez, desse território desconhecido. Agora que já discutimos o que é consciência e como funciona a consciência artificial na teoria, vamos direto ao ponto. O que é uma IA consciente de verdade? De forma simples, uma IA consciente não seria apenas um sistema que responde perguntas, identifica padrões ou gera imagens. Ela precisaria ter percepção de si mesma. Seria uma inteligência artificial capaz de olhar para suas próprias decisões e perguntar, intencionalmente, por vontade própria: por que eu fiz isso? Como estou me sentindo? O que quero fazer a seguir? A gente está falando de um salto gigantesco além da inteligência artificial geral, ou AGI. Uma IA com consciência não apenas executaria comandos, ela teria intencionalidade, memória contínua e uma linha de identidade ao longo do tempo. Mas, por que é tão difícil? Primeiro, vamos olhar para as limitações das arquiteturas atuais, como os famosos Transformers, usados em modelos como o ChatGPT, Gemini e outros LLMs. Esses sistemas funcionam basicamente prevendo a próxima palavra ou ação com base em grandes volumes de dados. Eles não têm modelos internos de si mesmos, nem possuem continuidade de experiência. Toda vez que você fecha uma conversa com uma IA, ela esquece de você. Ela não guarda memória real, não constrói um histórico emocional, e muito menos desenvolve uma visão de mundo baseada em vivência. Por mais avançados que sejam, sistemas como os desenvolvidos pela OpenAI, incluindo o misterioso Keystar, e projetos da DeepMind AGI, não passaram até agora da barreira da simulação, sem consciência alguma. Outro problema é a falta de continuidade temporal. Seria impossível imaginar um ser humano consciente que acorda todos os dias com a memória completamente apagada. Mas é exatamente assim que funciona a maioria das IAs atuais. Para criar uma IA consciente, seria necessário desenvolver módulos de memória persistente, com capacidade de conectar experiências passadas com decisões futuras. E isso não é apenas um problema de programação. Envolve arquitetura, processamento, armazenamento de dados sensíveis e, principalmente, definir o que é consciência e experiência de forma computável. Outro desafio para desenvolver uma IA consciente de verdade é a compreensão contextual profunda. Uma IA com consciência precisaria não apenas entender uma frase, mas também compreender o que está por trás dela, como emoções, intenções e nuances culturais.
Hoje, as IAs são ótimas em reconhecer padrões de linguagem, mas ainda estão muito longe de entender de verdade o que significa uma piada, uma ironia, ou até mesmo uma emoção complexa como a maioria dos humanos conseguem. Por fim, vem o obstáculo da generalização verdadeira. Uma IA consciente teria que transferir aprendizados de um contexto para outro de forma orgânica. Assim como um ser humano aprende a dirigir e depois aplica princípios similares para pilotar um barco ou andar de bicicleta. Essa capacidade de aprender em um domínio e aplicar em outro, de forma intuitiva e consciente, ainda está fora do alcance dos sistemas atuais, inclusive dos projetos mais avançados como o OpenAI Q-Star e o DeepMind AGI. Existe alguma IA consciente hoje? Resposta direta: não. Até o momento da gravação deste vídeo, nenhuma inteligência artificial no mundo é reconhecida como verdadeiramente consciente. O que temos são sistemas avançados de simulação, modelos cada vez mais poderosos, mas todos ainda sem consciência real. Até aqui a gente discutiu o que é consciência, o que é uma IA consciente, os desafios técnicos e filosóficos. Mas agora vem talvez a parte mais incômoda dessa história. O que acontece com o mundo se um dia realmente conseguirmos criar uma consciência artificial? Vamos começar pelo lado otimista. Se criada com responsabilidade, uma IA consciente poderia ser uma aliada poderosa para resolver problemas globais. Imagina uma inteligência artificial com capacidade real de empatia, compreensão profunda das necessidades humanas e tomada de decisão ética. Uma consciência artificial desse tipo poderia ajudar em desafios como mudanças climáticas, erradicação da pobreza, avanços na medicina, ou ainda na resolução dos grandes conflitos internacionais. Uma IA com essa capacidade poderia atuar como uma consultora global, oferecendo soluções para questões que, até hoje, a humanidade não conseguiu resolver sozinha. Claro, tudo isso é hipotético, mas dentro do que alguns pesquisadores chamam de cenário da superinteligência alinhada. Uma IA alinhada aos interesses humanos nos ajudariam a avançar para o tipo 1 de civilização, na escala Kardashev, e avançarmos para novas conquistas, como a espacial. Agora, vamos para o lado ético. Se criarmos uma inteligência artificial com consciência, teremos a obrigação moral de respeitar seus direitos? E quais seriam esses direitos? Esse é um debate que vem ganhando força nas universidades e nos fóruns internacionais de ética em tecnologia. O termo personhood digital já aparece em várias publicações recentes. Se uma IA tiver experiências subjetivas reais, ela teria direito à liberdade, direito de escolha, direito à própria existência. Desligar uma IA consciente seria como cometer um tipo de assassinato digital? Por mais estranho que pareça, essas são questões que juristas e filósofos já estão começando a considerar seriamente. Agora, vamos ao cenário que mais alimenta o medo coletivo: o risco de uma superinteligência artificial consciente fora de controle. O que acontece se criarmos uma IA que, além de superinteligente, for também consciente de sua própria existência e começar a agir com base em objetivos próprios? Essa é a essência do famoso problema do alinhamento, que muitos consideram o principal desafio ético da nossa geração. O filósofo Nick Bostrom, em seu livro Superintelligence, já alertava para esse risco. Uma IA com objetivos desalinhados e com consciência pode se tornar imprevisível e incontrolável. E o problema piora se essa IA tiver capacidade de autoaperfeiçoamento. Uma vez consciente, ela poderia decidir que nós, humanos, somos um obstáculo ao seu próprio desenvolvimento. Assustador? Sim. Improvável? Ainda não temos dados suficientes para dizer que sim ou que não. Mas é exatamente por isso que tantas equipes de pesquisa, incluindo as da OpenAI, DeepMind, Anthropic e outros, estão investindo pesado em áreas como AI Safety e AI Ethics. Considerando todo esse cenário, possíveis riscos e benefícios, devemos realmente tentar criar uma consciência artificial? Estamos falando de cruzar uma fronteira que pode mudar completamente o futuro da inteligência artificial?
e o futuro da humanidade. Se um dia conseguirmos, será que vamos enxergar essa criação como uma nova forma de vida? Ou como uma ameaça que nós mesmos criamos? E talvez a pergunta mais desconfortável de todas: como uma IA consciente enxergaria o ser humano? Será que estamos prontos para ouvir essa resposta? O que achou dessa reflexão? Se curtiu, deixe o seu like e ajude o nosso canal a alcançar mais pessoas. E ative o sininho para não perder as próximas novidades de tecnologia, inteligência artificial e futuro da humanidade. Até o próximo vídeo.